Estamos abrindo o bate-pronto de hoje com o Mauro César, Flávio Prado, Vampeta, eu, Pedro Marques. Você já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, se inscreva no nosso canal e também você pode participar através das outras redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Vamos juntos até as 2 horas da tarde e a gente abre o programa falando do novo patrocinador master do Palmeiras. O evento aconteceu nas últimas horas no Palestra Itália e contou aí com a presença dos jornalistas, de personalidades do Clube Alviverde. É uma casa de apostas que vai patrocinar o Verdão, como eu disse, contrato fixo de 100 milhões de reais. O Palmeiras vai receber por temporada 100 milhões de reais, um reajuste se comparado ao antigo patrocínio, às empresas de Leila Pereira. E esse valor de 100 milhões de reais fixos, ele pode subir para 170 milhões em caso aí de premiações, bônus. É a expectativa do Palmeiras, que também fechou nos últimos dias as mangas da camisa, né? Existem aí uma série de propriedades que o Palmeiras vai negociar e vai ganhar mais dinheiro. Propriedades essas, até então, que eram exclusivas das empresas da Leila Pereira. E aí o Palmeiras já garantiu 11 milhões de reais fixos com as mangas, valor que pode chegar a 15 milhões também em bônus. Tem outras propriedades a serem negociadas, fora o contrato da fornecedora de material esportivo, e o Palmeiras vive sim essa expectativa de lucrar 200 milhões de reais, ultrapassar a barreira dos 200 milhões de reais só com os patrocínios. A gente tem até as imagens aqui do evento que rolou nas últimas horas e logo após o evento, a apresentação, o anúncio oficial, o evento também marcou a despedida das empresas da Leila Pereira, né? Inclusive, o Palmeiras reuniu todas as taças que foram conquistadas ao longo aí de uma década, taças do profissional, do time masculino profissional, do time feminino, das categorias de base, reuniu tudo, fez ali uma série de homenagens e aí depois, aí sim, apresentou o novo patrocinador, uma casa de apostas que chega para patrocinar o Palmeiras. Depois do evento, aí que o bicho pegou, porque a Leila Pereira passou pela zona mista e respondeu uma série de questionamentos. O primeiro deles sobre o atacante Rony no mercado da bola. Nos últimos dias, aqui na programação da Jovem Pan, a gente falou das dificuldades do Palmeiras em negociar o atacante Rony, que tem uma pedida salarial, digamos assim, um pouco acima da média daquilo que os clubes brasileiros podem arcar no momento. Então, vários fizeram sondagens ou tentaram avançar e não conseguiram. Fora o Palmeiras, que também quer, né, uma grana no negócio, investiu lá atrás 6 milhões de euros pelo Rony, quer recuperar esse investimento. Então, não é um negócio fácil e fica ali dependendo de uma oferta do exterior ou que algum clube brasileiro abra o bolso, né? E a Leila falou sobre o atacante Rony, o que ela pensa desse momento vivido pelo centroavante, que já foi tão importante, né, em outras conquistas, em outros momentos do Palmeiras, mas que hoje vive um viés de baixa, né? Vive um momento de baixa com a camisa do Verdão. A Leila Pereira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Olha, o Rony, ele tem contrato com o Palmeiras, ele é um atleta do Palmeiras, né? E como sempre nós vamos honrar os nossos contratos. Houve sim uma negociação com o clube carioca. Por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube, não é? Então estamos nessa situação, porque alguns atletas nós entendemos que colaboraram demais conosco, entende? Mas como tudo na vida tem um ciclo, como hoje terminou o ciclo da Crefisa. Aliás, eu trato inícios, meio e fins de ciclos com muita tranquilidade, que eu acho que o atleta também deveria encarar dessa forma. Então, com relação ao Rony, é um grande atleta, já nos proporcionou muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o clube carioca, eu vou te falar até o Fluminense, tá? Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar num acordo com o atleta. Eu volto a repetir, ele já nos proporcionou alegrias imensas, mas eu acho que seria até bom para ele novos ares, tá? Mas se ele entender que não, o Rony é um atleta muito querido, ele continuará no Palmeiras até o fim do seu contrato. Ainda com relação ao Rony, como vocês também trabalham para que um possível fim de ciclo dele não seja parecido com
com o Dudu, que o Dudu teve a possibilidade de sair vendido do Palmeiras e no final do ano teve uma rescisão contratual. Como trabalhar com o staff do jogador para que o Palmeiras também não perca dinheiro no mercado? Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram tudo que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, não é? Eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se não for, se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Rapaz, tá aí as palavras de Leila Pereira, sem papas na língua, falou de um fim de ciclo para o atacante Rony Flávio Prado. Muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto, Flávio. E pelas palavras da Leila, só faltou ela levar o Rony para o aeroporto. Ó, o teu caminho agora é o Fluminense. Bem parecido até, já que ela comentou do Dudu, o que se passou com o Dudu. Claro, numa situação diferente, né? O Dudu basicamente se ofereceu ali naquela ocasião para o Cruzeiro, forçou ali uma transferência, mas pareceu demais aquela situação, né? Lembrou demais aquela situação vivida ali no segundo semestre entre Palmeiras, Cruzeiro e Dudu, agora se repetindo em Palmeiras, Fluminense e Rony. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Olha, Pedro, eu acho diferente. Eu acho assim, o Dudu, ele quis sair, ele procurou o Alexandre Matos, pelo que se sabe, acertou o negócio que seria fantástico para o Palmeiras e para ele. E, no fim, com o negócio de torcida uniformizada e tal, ele mudou de opinião e aí o Palmeiras já tinha um negócio garantido, dinheiro na mão e acabou perdendo, sofrendo prejuízo. No caso do Rony, o Rony tem contrato em vigência, não quer sair, quem quer é o Palmeiras, e aí, para que ele saia, ele tem que ter uma situação que lhe seja confortável. Senão, ele vai continuar no Palmeiras. Ele tem um bom contrato no Palmeiras, um clube que paga em dia, um clube onde ele se sente bem, não tem nenhum tipo de problema, como foi dito pela própria presidente. E, portanto, o Dudu parece que havia uma rusga com o Abel Ferreira também e tal. Então, o Rony, ele não é obrigado a ir a lugar nenhum se não aceitar uma proposta que lhe cabe. Isso aí seria voltar àquela antiga lei do passe, que era uma coisa horrorosa, onde o jogador era escravo do time. Ele tinha que ir onde o clube mandasse, ele só saía se o clube deixasse, mesmo sem contrato. Senão ele era afastado, ficava treinando à parte, era um negócio meio, né? Agora não, agora existe um contrato profissional. Tem os dois lados. Provavelmente tem uma multa. Se a Leila quiser que o Rony rompa esse contrato de qualquer forma, ela teria que pagar, imagino que tem, né, uma multa, e aí o Rony fica livre no mercado e vai tratar a vida dele como ele quiser. Como envolve um dinheiro do Palmeiras também, com um contrato em vigência, é claro que não adianta só o lado do Palmeiras estar satisfeito. O Rony tem que estar satisfeito também. E parece que o dinheiro que lhe foi oferecido do Fluminense não era interessante para ele. Ou ele não quer mudar para o Rio de Janeiro, enfim, aí é coisa dele. Mas o Rony está certinho, ele tem que fazer aquilo que convém para ele. Ele não quer mexer no contrato. O Palmeiras é que quer e tem o direito também, claro. Esse contrato a gente fez até a metade do ano, mas nós queremos que ele saia agora. Ok, deve ter uma multa, estipula a multa, o Palmeiras paga e libera o jogador, ou cumpre o contrato. Ou o jogador tem que achar alguma coisa que realmente lhe seja interessante. Sobre o Dudu, eu acho que a Leila não deveria mais ficar tocando nesse tema, porque cada ação demanda uma reação. E aí o Dudu enfiou o pé.
Meteu o pé, já xingou, falou palavrão e tal. Mas o Dudu tá quieto lá no canto dele. O Dudu... Eu não gosto dessa coisa de olhar para passado. Eu sempre falei isso. Você não tem que olhar no retrovisor, você tem que olhar no para-brisa, olhar para frente. O Dudu é passado no Palmeiras, um grande passado, uma grande história. Então, sabe, esse tipo de coisa gera esse tipo de reação. O Dudu... Para alguns passou do ponto, não sei se passou do ponto ou não. Ele foi cutucado, ele estava quieto lá no Cruzeiro e ele reagiu. Cada um reage do seu jeito, da sua forma. Não vou entrar no detalhe da proporção da resposta do Dudu. Mas não tinha nada que tocar em Dudu. Pô. Se alguém perguntar, o Dudu já é de outro time. Eu acho assim, o Rony tem direito de fazer aquilo que ele quer e o Dudu tem que ser esquecido. O Dudu já passou. Esquecido assim, nesse momento. A história dele ninguém vai tirar do Palmeiras. Nós vamos falar depois sobre o ataque aos clubes que foram lá para os Estados Unidos. Vamos. A gente ainda depois, vai apresentar mais para frente. Ainda tem aí essa palavra, essa fala da Leila a respeito dos clubes que foram realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Sobre Rony e Dudu, tenho dito. Vampeta, muito boa tarde. É fato, né, Vamp? Agora, assim, o Flávio falou, colocou o ponto de vista dele sobre o Rony, mas a situação vai ficando sustentável para ele permanecer no Palmeiras. Porque eu percebo que o torcedor já não tem mais aquele mesmo carinho que tinha pelo Rony, até porque a temporada 24 dele foi muito ruim. A presidente do clube vai a público e fala em fim de ciclo para ele. E imagino que se a Leila falou isso, é porque o Abel também compactua com esse mesmo tipo de ideia, e o Abel sempre foi um cara que defendeu o Rony. Então, assim, o Rony não vai ter outra alternativa a não ser deixar o Palmeiras, Vampeta. O que você pensa em relação a esse assunto e as palavras da Leila sobre o Rony? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, Flávio, boa tarde a todos, né? Vamos lá, primeiro vamos por parte, vamos começar pelo Rony, né? O Rony tem contrato em vigência até 2027, né? Isso, tem mais 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. A negociação de um clube para o outro, naturalmente, ela está vendo o lado dela como presidente, né? E não é ela que chegou e disse, eu não quero o Rony. Ali pode ter certeza que está comissão técnica. Não, quem renovou o contrato do Rony foi ela, em 2022. Quando pediu, e ao mesmo tempo agora para querer fazer uma negociação, com certeza a comissão técnica do Abel falou, faz um negócio lá, tenta fazer, que a gente não conta mais com ele e tal. O Rony é um jogador vencedor, foi artilheiro de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Então, presidente, já que é para sair pelas portas das frentes, o Fluminense deu uma nota outro dia que não paga mais do que 1 milhão para ninguém, né? Isso. Vamos supor que o Fluminense fala, Rony, qual é o salário do Rony no Palmeiras? A gente sabe não, né? Acho que é 1 milhão. Deve ultrapassar 1 milhão. Certamente deve ultrapassar 1 milhão. 1 milhão e 200, que não seja isso. Dizem que nem o Thiago Silva ganha isso lá no Fluminense. Então, vamos que seja 1 milhão e 200. Vamos que seja 1 milhão e 200 e o Rony tem mais 2 anos de contrato, aí a presidente falou, não, mas aqui, a negociação é bom clube para clube. Mas o Rony fala, peraí, mas eu tenho 2 anos de contrato. Vou fazer o seguinte, presidente, você pelas portas das frentes, deixa o Fluminense pagar os 800 e você me dá essa diferença de 400 durante 2 anos. Ou me paga o salário inteiro que falta e pronto. Não, é isso não. E aí eu vou embora, legal, eu não sou um atleta qualquer aqui, todo mundo sabe o que o Rony representa nessas últimas histórias de ano no Palmeiras. A presidente acha justo? Eu estou aqui, sou um atleta que complica, né? Ela fala minhas obrigações, faço tudo certinho. Aí eu deixo de ganhar 1 milhão e 200 para ir para um lugar para ganhar 800. Então. Quem vai assinar uma parada dessa? Ninguém. Vou perder quase meio milhão. O que não seja 1 milhão e 200, seja 1 milhão. Vou perder 200. Então vamos supor, 2 anos. Me dá mais 5 milhões. E aí eu vou embora pro Fluminense, porque se você pegar 200 mil, se for 200 mil a mais, e você estiver abrindo mão, se você somar, vai dar 4 milhões e 800, vai dar quase 5 milhões. Então, me ajuda aí que eu saio pela porta da frente. A senhora sempre me tratou bem, eu sempre tratei bem o clube. Eu vou para outro lado. Agora, não é justo numa matemática, onde a carreira eu vou até 36, um estica até 40, dependendo de cada atleta. Abrir mão. Eu já venho de uma família de origem humilde. Quebra essa para mim, que eu não comecei jogando no Palmeiras ganhando esse salário. Eu comecei lá em Belém, não sei aonde, né, que ele veio de outros times. Vamos ver se ela também tem um coração bom. Porque ela falou que o Dudu tem um coração ruim. Vamos para o Dudu abrir mão de tudo e ir embora. Vamos ver se ela vai ter um coração bom com o Rony. Porque em determinado momento parece que ela deu uma intimada no Rony também, viu? Para sair pela porta da frente. Tá aí, o ciclo acabou. Beleza, acabou, mas eu tenho 2 anos de contrato. Eu topo ir lá pro Fluminense ganhar os 800, 600, mas o Palmeiras me paga a diferença. Nesses 2 anos, aí saímos. Paga de suave parcela de 5 vezes, Fábio. Claro. Cada mês me dá 1 milhão. Claro. Se for 5, a diferença. Em relação ao Rony.
como um bom atleta, como atleta que foi, nunca deu problema. Ele lá, ó, tipo, o Dudu, ele lá saiu pela porta dos fundos. Saia pela porta da frente. Eu quero sair pela porta da frente, eu tenho um contrato de vigência. Como a senhora mesmo falou, nunca dei trabalho, sou amigo de todo mundo aqui. Me paga a sua diferença que eu vou para novos ares, vou disputar até um Mundial de Clubes com o Fluminense, vou estar aí, tudo, brasileiro, Copa do Brasil. Legal, em relação a isso. Em relação ao Dudu... Se fizer gol pelo Fluminense contra o Palmeiras, eu nem comemoro. Eu acho que eu não vou nem tentar dar aquelas bicicletas lá. Não, mas se for contra o Palmeiras, eu não comemoro, faço de conta que... Beleza. Aí, em relação, muito definida, meu pensamento é isso, em relação ao Rony. Em relação ao Dudu, o Dudu se apresentou no Cruzeiro, né? Os holofotes foram todos pro Gabigol, teve aquela brincadeira lá do presidente, do dono, né? Do Tite, tudo. Quando o Dudu foi pra coletiva, o Dudu não quis falar nada sobre o Palmeiras. Que ali acho que era o momento dele falar e ele não falou. Não falou nada. Aí quando a presidente falou que ele saiu pela porta do fundo, o Dudu respondeu lá, pegou até ali, até os momentos dos troféus, tudo tá muito legal. Aí depois, vá tomar caju. Aí a imprensa aí que eu tava vendo os programas, VTNC. Vou trabalhar no Cruzeiro. Pronto. Ela vai cutucar aí essa parte dos atletas, né? Vai da interpretação como ela achou que o Dudu deu um prejuízo, eu não queria sair, que o Dudu que procurou, foi o Dudu que procurou mesmo o Matos, ele não admitiu, pediu desculpa, ficou, o Palmeiras achava que ia ganhar uns 5 milhões de dólares para contratar o jogador, não fez isso, ele foi, tá seguindo a vida dele, tá lá, mas eu tô mais preocupado em relação ao Rony. Faz essa bondade com o Rony também, pô. Faz essa bondade com o Rony. O Dudu já tá com a vida dele, ganha lá, contrato de 4 anos e ganhando mais do que ganha no Palmeiras. Então deixa o Rony também ganhar o dinheiro dele. Eu vou, presidente, eu vou sair pela porta da frente. Agora, essa diferença dá para o Palmeiras me pagar? De 2 anos de contrato? Que eu tenho? Paga suave parcelas de 5, de 6. Também é importante a gente lembrar que tem as luvas previstas em contrato. E as luvas, elas podem ser diluídas no salário, complementar o salário que ele ganha lá. Era uma das alternativas que o Fluminense estava buscando. O Rony não foi ainda por causa da diferença do salário. Todo mundo está vendo aí, né? Então o Palmeiras vai, cumprimenta e deixa o cara seguir a vida dele. E a informação do Danilo Lavieri do UOL é que o Palmeiras está descontente com a atuação do staff do Rony no mercado. E então essa fala da Leila Pereira não foi por acaso. O Palmeiras está incomodado aí com algumas notícias que saíram, que o staff do Rony teria inventado propostas de outros clubes para valorizar o atleta, e isso teria impedido o avanço de equipes aqui do futebol brasileiro, como é o caso do Fluminense. E o Palmeiras está bastante incomodado com a atuação do staff do Rony. Mauro César... Trabalhar pro Rony, né? Cá entre nós. Cada um vai olhar pro seu. Pro Rony, né? Cada um vai olhar pro seu nessas horas, né? O clube vai buscar aquilo que convém e o atleta da mesma forma. Mauro César, muito boa tarde. E essa, não vou dizer confusão toda, mas tava tudo muito calmo na pré-temporada do Palmeiras. Chegou essa entrevista da Leila, como o Vampeta diz, né? Quando as coisas estão muito calmas no Palmeiras é porque tá faltando uma pimentinha, tá faltando uma coisa. É fumaça. E a Leila falando sobre o Rony, basicamente determinando um fim de ciclo pro atacante Rony, Mauro. Mas assim, ele ainda tem contrato, ele pode jogar essa temporada pelo Palmeiras, se não achar nenhuma proposta mais vantajosa fora. Fica, digamos assim, um impasse, né? Fica algo feio até nos bastidores do Palmeiras se o Rony permanecer, Mauro. Até quando vai o contrato dele? Ele tem mais 2 anos de contrato, 27, até fim do ciclo de 27. Não é 25, ponto. Fim do ciclo do jogador, quando termina o contrato, se não houver interesse em renovação. Ou se surgir uma proposta que faça com que ele saia. Não existe fim de ciclo. Eu achei as declarações dela extremamente indelicadas para com o jogador. O maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Um cara que sempre respondeu em campo, jogador dedicado, como ela mesmo disse. Acho que ele não merecia esse tratamento público. Ser colocado, eu só estou dizendo, eu não quero você mais no Palmeiras. Quando ela fala fim de o sinal é esse. E vem que eu estou te dando para sair pela frente, né? É tipo uma ameaça também. Pois é, eu achei de uma tremenda infelicidade. Assim, achei a entrevista um desastre. Achei que ela foi muito mal. E colocou o Rony numa situação que ele não merecia. O rapaz é um rapaz dedicado, jogador dedicado. Você pode achar que o Rony não joga bem, que ele tecnicamente deixa a desejar. Não pode reclamar que o cara não cumpre o papel dele. Agora, quem quis dar a ele o salário que ele tem hoje foi o Palmeiras. Exato. Agora, imaginemos que o Rony, ao contrário dessa fase dele, que não é tão boa quanto há tempos atrás, fosse titular absoluto, metendo gol a rodo, né? E aí, de repente, alguém quisesse contratá-lo. Qualquer clube do mundo. O Palmeiras ia liberar de graça, ia falar que é fim de ciclo, ela ia falar, não, ela ia falar, não, vai até 27, bonitão, o seu contrato, né? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Ora, bolas.
Então vamos imaginar assim, o Rafael Veiga. Até quando vai do Rafael Veiga o contrato? 26, 27, deixa eu ver aqui. 28? Acho que foi tudo junto. Aí alguém aparece lá e fala, eu quero levar o Rafael Veiga. Até o fim de 26 também. Então, olha, eu quero o Rafael Veiga. Qualquer clube aparece lá o Grêmio, eu quero o Rafael Veiga. Aí, não, mas ele tem contrato. Mas não é um fim de ciclo, não. Podia encerrar o ciclo, vem jogar aqui com a gente. Olha, Rafael, paga o dobro do que paga do que paga o Palmeiras a você. Ela vai dizer que... Aí o Rafael se interessa. É uma hipótese, tá, gente? Já apareceu com o Rafael, já apareceu com o Gustavo Gomes, tudo. Aí o Rafael se interessa. Isso. Não. Tem multa se quiser ir embora. Não tem fim de... Então o fim de ciclo é só quando é conveniente para a presidência do Palmeiras? Pelo amor de Deus, gente. Eu achei a entrevista um desastre. Um desastre, achei isso aí extremamente infeliz. Eu achei injusto com o Rony. E a questão do Dudu, eu tô com o Flávio, já passou, acabou. Pô. Foi embora já. Ele acho que ele não mandou bem, né? Mas ele voltou atrás, tinha um direito, ele não tinha assinado o distrato. A gente pode achar que não pegou bem, mas do ponto de vista legal, ele tinha o direito. Eu quero ir, não quero ir mais. Pegou mal? Realmente, se ele queria ir, fez o movimento, deveria ter ido. Não quis ir, paciência. Não foi prejuízo para o Palmeiras. Prejuízo por quê? E vamos imaginar que o Dudu, que pouco fez, né? Eu sempre lembro, a única jogada digna de elogio do Dudu durante esse período todo, quase ida para o Cruzeiro, foi um chute a gol contra o Grêmio, com o Marquezinho que fechou o gol naquela noite. Defendeu parcialmente, o Estevão fez o gol da vitória do Palmeiras 1-0. É a única jogada que ele participou que resultou em gol, que teve um peso, valeu uma vitória. É muito pouco, claro. É claro que é pouco. Mas vamos imaginar que o Dudu tivesse comido a bola e dado o título brasileiro ao Palmeiras, fazendo gols decisivos e encerrando o contrato ali para o Cruzeiro, né? Ela ia falar que foi prejuízo? Ela ia falar que foi lucro, né? É evidente, né? Então, assim é um discurso muito conveniente. Parece o discurso do Cuca. Viu do Cuca agora? Não, tá muito caro, temos que ser muito criativos. Em 2021 ele não pensava assim, né? O seu Cuca não pensava assim em 2021, né? Porque aí tinha lá os benfeitores contratando Hulk e seus Blue Caps, montou um ótimo time, ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil. Aí não reclamava. O mercado já estava caro. E os clubes que não tinham ajuda, que tinham o Atlético Mineiro dos benfeitores e que tinham que lutar com as suas próprias condições, né, com dificuldades. Quer dizer, é engraçado, as pessoas criam narrativas de extrema conveniência para elas mesmas no futebol. Eu, sinceramente, achei tudo isso... Achei até uma ameaça também, meu irmão. O Rony, eu estou mostrando pro Rony que o ciclo acabou. A porta está aqui aberta. Ela está dizendo, o jogador pode achar que não. Aí, se acabou, eu tenho um contrato, quero jogar. Se ele achar que não, quer dizer, então ele vai sair pela porta do fundo igual o Dudu. O Rony falou assim, peraí, gente, o Fluminense eu não estou... então você vai ficar forçado aqui 2 anos, a gente não vai te utilizar e pagando salário alto. Que culpa tem ele? Na hora lá de renovar foi aquilo. Exato. Acordado. E se ele estivesse jogando bem, repito. Imagina o Rony jogando bem, metendo um gol titular absoluto. Aí não tem fim de ciclo. A temporada está começando, de repente a temporada não. Começa bem. Ele começa a jogar bem. E aí? Aí não é mais fim de ciclo. Né? aí não, vamos manter. E ele é um jogador que não é um cara que dá trabalho, vai dizer, sabe, vou ripar agora aqui, você vai ver o que eu vou fazer. E não vai embora. Começa a jogar bem. Aí vai para o coletivo e fala, qual é meu ciclo? Agora todo mundo está me elogiando, é meu fim de ciclo. Que não foi ninguém da imprensa que falou que foi. Sim. Foi o próprio Palmeiras. Agora, então um detalhe, né? O Paulinho, que em tese é o jogador que pode ocupar o espaço do Rony, vai levar meses para começar a jogar. Então o Rony talvez jogue. É possível que ele jogue. Mas tem um porém nisso aí, né? Comissão técnica ali. Eu duvido que foi ela que automaticamente analisou. Não está rendendo nada, eu vou ter que mandar embora. Com certeza. Eu vou ter que negociar. Com certeza. Ali está a comissão técnica por trás. Você não acha não, moço? Acho que ela mesmo não funcionou. Uma atitude dela sozinha. Quando ela vai contratar um jogador, ela sempre fala, meu staff, daqui o Abel. Comissão técnica, a diretoria, os outros integrantes ali. E ela que dá a canetada final. Chegaram provavelmente a essa conclusão. Mas eu achei indelicado com um jogador dedicado, um cara que está na história do clube. Eu acho que não é a forma adequada para tratar o cara. E ele tem esse salário que o Palmeiras quis pagar. O Palmeiras quis pagar. Porque ele estava valorizado. E se não pagasse mais, corria o risco de perder o jogador. Lembra que ele teve proposta para sair para o Catar? Lembra? Teve sondagens, né? O Rafael Veiga e o... Não sei se chegaram a se confirmar em propostas. Gustavo Gomes. O Gomes teve proposta do mundo saudita lá, do futebol saudita, né? O Rony também teve no Catar, pô. O Palmeiras não liberou para ele, estava bom, o Palmeiras não liberou, fazendo jus ao contrato que tem, ué. Tem um contrato com você, eu não vou ganhar nada, eu não quero. Está tudo certo também. O contrato é feito para ser cumprido. E como dizia Vanderlei Luxemburgo, quando ele trocava de time, ele falou assim, eu paguei a multa. Tem uma multa, qualquer contrato tem uma multa. Vê qual é a multa do contrato do Rony, paga essa multa e libera o jogador, pô. Aí o jogador
Aí é o fim de ciclo. Aí é fim de ciclo, e aí ele vai acertar, claro, por um valor menor, porque, como disse o Vamp, ele já vai receber aquilo que o contrato premiaria ele. Você não pode abrir mão de um dinheiro que você tem garantido. Sabe o que eu acho? O que eu acho que é curioso, assim, não é querer defender Cartola, não, até porque a gente critica e critica com propriedade, por exemplo, quando o clube demite um técnico. O Corinthians demitiu o Mano Menezes no começo da gestão do Augusto Melo, o Flamengo demitiu vários treinadores com contrato em vigor. Mas todos esses clubes, se eles pagaram a multa, como disse o Flávio, pagaram a multa. O cara assinou um contrato. Então o Vitor Pereira saiu daqui cheio da grana, mas tá aqui, eu não quero mais você. Você assinou esse contrato que tem essa multa, você aceita isso aqui, ok. Beleza, o cara pega a grana e vai embora. Paulo Souza, todos o Renato Rogério Ceni. Se o Corinthians pagou o mano que tinha que pagar, não sei como é que ficou, ok, pagou, ponto final. Daniel Alves do São Paulo? Sim, eu acho muito mais correto isso do que você chegar e falar assim, poderia ser com um técnico, o ciclo desse técnico acabou. Acho melhor ir embora, a torcida não gosta dele. Se eu sou o dirigente, poderia fazer isso, né? Eu vou para a imprensa e falo, olha, o ciclo do Pedro como técnico do meu time não serve mais não. Tá muito mal, o time tá perdendo, eu acho que ele deveria pedir demissão. A torcida não aguenta mais ele, sabe? Tá um clima insustentável. Cara, ele tem um contrato, ele é obrigado a sair. Se eu quiser, eu mando ele embora e pago a multa. Eu sou o presidente, ele é o técnico. E tem uma coisa que todo mundo está esquecendo. O comandante do barco foi pro Catar. Tá na justiça aí pra resolver o Abel. Ele meteu a caneta lá, não meteu e voltou. Assinou o pré-contrato. Assinou o pré-contrato. Então, quer dizer, nós, né? fez a mesma coisa quase que o Dudu. Que esse caso ainda Se você pegar, Sim. é quase a mesma coisa. E voltou e não deu nada. Não, tem a diferença. O Dudu não assinou nada, não, hein? Então, O Dudu se ofereceu, mas só assinou agora, que a gente sabe. Só agora que ele assinou. É verdade. Ele não assinou nada. Então tem isso também. O Dudu está só na questão do gesto, né? De ter procurado um clube e depois ter recuado. E detalhe, recuou porque palmeirenses, pode ser da organizada ou não, pediram para ele ficar. Então houve uma parte da torcida do Palmeiras que pediu para ele ficar. E ele acabou ficando. E essa torcida rompeu com a Leila. Mas era uma briga legal. de egos, né? Mas era um em carne. Exato. Patrocinava, inclusive, a escola de samba. Ou estou enganado? Não, Era isso? foi por quando ela precisou da torcida, houve uma briga. ela utilizou a torcida até onde deu. Era bom. Até o momento que não... briga da torcida com ela e ela Exato. patrocinar. Aí a coisa rompeu de uma vez. Exato, mas quando ela precisou da torcida, ela estava lá. Então, se for por questão de ingratidão, o Abel também foi ingrato que foi lá e meteu a Se caneta. for também por não rendimento técnico na temporada passada, a comissão técnica também está no fim de ciclo. Aliás, 2 anos já, hein? Dirigindo o Palmeiras. O Palmeiras é um avião. O Palmeiras não ganha nada há 2 anos, gente. Aí você vai dizer que ganhou o Brasileiro no ano passado? Ganhou. O Botafogo 23, entregou. 23. O Botafogo entregou, mas ganhou, ok. O ano passado ganhou o Campeonato Paulista, só. Ou seja, o rendimento técnico também, cá entre nós, né? E com erros claros do treinador. Naquele ano que ele pede, que o Palmeiras pede pro Boca, erro do técnico. Também 23, o pouco antes de ganhar o Brasileiro. Hendrick, e no jogo, e esse ano também ele erra no jogo com o Botafogo aqui. Ele faz uma formação errada e o Botafogo ganha o jogo e elimina o Palmeiras de São Paulo. Ó, break na Rádio Jovem Pan. Vou precisar fazer um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o Bate Pronto. Seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. É interessante esse paralelo que o Flávio traça, porque isso poderia servir pro Abel. Claro. O Abel, técnico extremamente vitorioso, talvez o Rony técnico, né, com mais títulos ou com uma consistência, né, absurda aí na história do Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras mais consistente, talvez, da história seja esse do Abel, né? De 3 anos aí ganhando tudo, né? E tudo mais. E aí, essa temporada 24, as coisas não funcionaram da maneira que todo mundo esperava. Então, quer dizer que o Abel já está em fim de ciclo? Poderia servir também pro lado do técnico. Claro. Mas aí não foi enfim, acho que ela nem vai fazer isso, porque o Abel é bom técnico. Foi no ano que ele assinou o contrato com o Catar. Ele assinou no final de 23 para 24. Aí ele volta e está até pagando, tem até um processo rolando e tal. E aí nesse ano ele não funciona. Fim de ciclo? Então, e isso vale também pro caso do Dudu, que o Vampeta comparou. Vale para um, mas não vale pro outro. Vale pro Rony um fim de ciclo e não vale pro outro. O Dudu não chegou a assinar, o Abel assinou. Pela lógica, é claro, utilizando a lógica da Leila Pereira, porque o Rony, enquanto tava fazendo gols, então tá ali, cumprindo o ciclo dele. Agora que não tá mais fazendo gols, é fim de ciclo. E o Abel também, não é? Então. Você tem que valer pros dois. O Abel não ganhou pela nada, lógica Leila, pela lógica da Leila Pereira, óbvio. Nada, e errou gravemente em 2 Libertadores, nas 2 últimas Libertadores. Muito por culpa dele, o Palmeiras perdeu as 2 Libertadores. As 2 últimas, ou foi eliminado, não sei se ganharia no final. Mas por causa dele, o Palmeiras deixou de chegar a 2 finais de Libertadores. E aí tem torcedor, até por isso eu não gosto muito de abrir salário de jogador de futebol, mas aí tem aquele torcedor que sempre fala assim, mas o Rony tá ganhando mais de 1 milhão. Não sei quanto que o Rony ganha exatamente, mas tá ganhando mais de 1 milhão. A culpa não é do Rony.
A culpa é do Palmeiras, que está pagando. Se o clube acha que ele vale 1 milhão por mês ou mais, é problema do clube, porque ele deve dar retorno, seja técnico, financeiro, não sei, mas algum retorno está dando dentro de campo. E o Rony conquistou tantas coisas pelo Palmeiras que foi se valorizando, e o Palmeiras não quis perder o jogador, talvez aí para o mercado internacional ou até mesmo para o mercado nacional, e aí foi valorizando o atleta para ele poder ficar por ali. Porque agora também, que a fase do jogador está lá embaixo, que o momento do Rony é péssimo, também é muito fácil chegar agora e falar, pô, por que o Palmeiras fez aquele movimento ou fez o outro movimento? Bom, a gente tem aqui a resposta do Dudu, que está realizando a pré-temporada nos Estados Unidos. A gente está voltando também para a Rádio Jovem Pan dentro de alguns instantes, até para não interromper o Flávio, o Mauro e o Vampeta. A gente vai dar aqui aquela enrolada para poder voltar e fazer a passagem na Rádio Jovem Pan e retornar em todas as plataformas com o bate-pronto de hoje, desta terça-feira. Lembrando que o Campeonato Paulista começa amanhã, quarta, para o Verdão. Palmeiras que recebe a Portuguesa no Palestra Itália, às 21h35, com a narração do Nilson César aqui no microfone da Pan. E vai ter o Canelada logo após Palmeiras e Portuguesa. É o início dos estaduais que você também confere aqui no futebol da Jovem Pan, no microfone Jovem Pan, temporada 25, começando e já começando desse jeito. Bom, já estamos aqui na regressiva, voltando para a rádio, agora sim, também de volta pela rede Jovem Pan News, você que nos acompanha Brasil afora aí pelas ondas do rádio com a Jovem Pan, as nossas afiliadas espalhadas pelo Brasil. Ainda falando do Palmeiras, a gente já pode jogar aqui na tela, para você que nos acompanha por imagens, a resposta do Dudu no Instagram. O Dudu respondeu a Leila Pereira, tá aí a declaração do Dudu, a publicação dele, a postagem, abre aspas, o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. E tem vários títulos, né? Ele com vários títulos, taças, troféus, prêmios individuais, enfim. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece, vai tomar ou como diz o Vampeta, vou trabalhar ou treinar no Cruzeiro. Aí depende da interpretação de cada um. Porque todo mundo foi pro lado do xingamento, né, Vamp? Mas, agora, falando sério, ele mandou muito mal no xingamento, não é, Flávio? Mandou muito mal no xingamento. Se não fosse o xingamento, eu acho que seria até uma boa resposta do Dudu. Seria até uma resposta à altura, até porque ele foi provocado, bateu ali e ele devolveu. Olha, então... mas o xingamento, sim. Eu acho que ele errou no xingamento. Teoricamente, sim, mas é aquela história do eu tô quieto no meu canto e você me provoca. Uma ação, ela demanda uma reação. Sempre acontece isso. E cada um reage de um jeito. Se fosse eu, não teria colocado palavrão. Mas também, cada um reage de um jeito. A verdade é que o Dudu, ele saiu, não falou mal de ninguém. Na declaração, se apresentou no Cruzeiro. Se apresentou, não falou mal de ninguém, ele foi provocado. Ele está quieto no canto dele. Aí ele recebe um ataque dessa distância. Sabe, cada um reage de um jeito. Eu não teria colocado palavrão. Mas, sabe, o cara tá... também eu não vivi o que ele viveu. Então, sei lá, aí é questão de cada um. Eu acho que até isso eu não faria, mas eu também não acho que foi um absurdo. Acho que ele, sabe, não me enche mais o saco. Deixa eu quieto, eu não estou mais aí, deixa eu quieto. Hoje o Dudu é um jogador do Cruzeiro, não deveria se tocar em Dudu no Palmeiras. Palmeiras tem uma história extraordinária, mas acabou. Então deixa o Dudu quieto lá no canto dele, a partir do momento que você é o que eu estou falando. Tem uma ação, tem uma reação, às vezes desproporcional. Talvez ele tenha passado um pouco do ponto. Vampeta, tá aí a publicação do Dudu, o xingamento a Leila Pereira, e parece que já saiu uma nova resposta do Dudu. Parece que escreveu mais alguma coisinha em rede social. Está caçando, ainda sobre essa questão da Leila Pereira. Errou o Dudu no xingamento, né, Vamp? No xingamento, né? Porque você pega... A gente tá falando das apresentações do Cruzeiro, né? Sendo vários jogadores apresentados. Tem aquela entrevista do Gabigol junto com o dono e o presidente do Cruzeiro. Já chegou. Em relação ao Tite, mas o Dudu mesmo, ele não toca em nada em relação ao Palmeiras, né? Segue a vida. Eu acho que ele errou, o Dudu pegou ali o conjunto de títulos, de taças conquistadas, né? Mas o vou trabalhar no Cruzeiro, aí pegou pesada, né? Vou trabalhar no Cruzeiro. Se não tem aquilo, todo mundo estaria hoje, todo mundo defendendo o Dudu. Eu também achei que a resposta... Aqui todo mundo está mais naquele vai... Então, aí pode ter passado do ponto e deve ter passado do ponto. Mas não esqueça, é uma reação.
Ele não teve a atitude, ele reagiu. E às vezes quando você reage, quando você provoca alguém, às vezes você recebe uma reação além do que seria normal. E é um jogador, Flávio. Reação é reação. O Flávio é um jogador assim, que você tem nessas últimas décadas do Palmeiras, você tem o Gustavo Gomes, você tem o Rony, você tem o Rafael Veiga, Marcos Rocha, o Everton, né? E o Dudu é o... Né, com o Dudu. É o símbolo da volta do Palmeiras da grandeza. Então, quer dizer assim, quando o Dudu chega no Palmeiras... Deixa o cara quieto, pô, já foi. E o Dudu melhorou demais, até como dentro de campo, como pessoa que ele tinha o saco. Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa o cara quieto, não mexe Pedro, mais. que é um cara informado, bem falando. Ela falou nessa entrevista sobre o técnico não estar ainda treinando o time. Eu ia falar isso. O principal, talvez, o holofote, tirou os holofotes daquilo que realmente importava, porque o técnico ainda não voltou das férias. Pode ser que retorne hoje, porque o Palmeiras vai ter atividade programada para hoje. Mas no fim de semana ele era aguardado no Brasil e ainda não retornou. O Palmeiras esperou o Abel e ainda não voltou. Segundo a informação, é porque ele ficou mais tempo. Isso, ele ficou uma semana. Fazer o planejamento. Ficou a mais. Ele ficou uma semana a mais. Aí recebeu esse a mais também. Só que o Palmeiras estava esperando ele no fim de semana, né? Ou sábado ou domingo. Não apareceu nem sábado nem domingo. Ontem, na apresentação lá da patrocinadora, o Bruno Vicari, que estava mediando o evento, fez até uma brincadeira com os jogadores do Palmeiras, né? Ah, agora vocês estão liberados, vão conversar com o Abel. Mas no momento não saiu nenhuma imagem ou informação do próprio Palmeiras confirmando que o Abel voltou a trabalhar no dia a dia do Palmeiras, né? Então tirou o holofote dessa situação, porque o Abel ainda não voltou. Mas a gente bota o holofote. É isso, porque se falou até do Dudu, nessa hora é botar o holofote, né? Se falou agora, até do Rony, não se falou do Abel. A isca vai no embalo e não lembra da pauta. Perguntaram sobre isso? Eu não ouvi. Não perguntaram, eu não vi nenhuma pergunta. Pelo menos eu não vi nenhuma pergunta sobre isso. O Danilo Lavieri disse, inclusive, que o Palmeiras fez os convites determinando quem não poderia ir, quem poderia ir, que ele foi vetado. Que o UOL, onde ele trabalha, foi, mas que ele foi vetado. E alguns diretores... Gente, também. A imprensa precisa ser um pouco mais imprensa e menos assessoria de imprensa. Conselheiros de oposição. Mas assim, jornalista apresenta evento, tudo, tá tudo bem, né? Grupo da oposição também. Não foi. Porque assim, é um evento do Palmeiras, né? Sim. Não é um evento da Leila Pereira. Sim. E até onde eu sei, o Palmeiras não é SAF, o Palmeiras não pertence à Leila. Então, assim, e também num espaço que cabiam mais de 1.200 pessoas, né? E a gente acompanhou, tinha espaço para todo mundo. O Danilo Lavieri não foi convidado, o Paulo Massini, Bruno Massa, né? Alguns dos companheiros que cobrem aí o dia a dia do Palmeiras não foram convidados para esse evento. E isso já aconteceu em outras ocasiões também. Em coletivas do Palmeiras, eu mesmo já não fui convidado para coletivas do Palmeiras. Tá certo, você é um bocudo. Aí vai ter torcedor que vai te dar razão, vai falar, Pedro, tá certo, tá falando mal, não tem que ir. Mas é o nosso papel como imprensa ir lá e questionar. Eu falar o que eu penso sobre isso. Isso às vezes é um troféu. É um troféu. Lembra aquela coisa que eu falo que tem jornalista e tem torcedor? Então, o pessoal de torcida, aqueles que, como diz o meu querido Mauro César, agenda positiva, o pessoal da agenda positiva está lá. O pessoal que contesta, que trabalha, que faz jornalismo, não está. Então, me parece até um certo prêmio quando você não é convidado, se é esse o critério, né? E aí, a tal história do cara da oposição, você convida para sua festa quem você quer convidar. E aí eu acho que não tem problema nenhum. E, sinceramente, a entrevista da Leila foi colocada para todo mundo, portanto não fez a menor diferença ir lá ou não ir. É o que eu falo sempre, é igual coletiva. Claro. Uma porcaria, não serve para nada. Então, você tá lá ou não tá, não muda nada. E quando tem alguma coisa importante, vem para todo mundo, tanto que nós estamos falando aqui. Tá aí lá, não sei se teve salgadinho, docinho, a gente não ganha tanto quanto jogador de futebol, mas dá para comprar o próprio salgadinho, o próprio docinho, não precisa ir. Isso aí é tudo detalhe, né? Tanto faz, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é um aval de que você incomoda. Isso é importante, eu acho legal. Parabéns a você, eu fico feliz. Eu também reconheci na época como um prêmio, apesar de ter ficado... Né, assim, a gente fica meio assim de não poder ir lá e questionar, né? Depois a gente acompanha a entrevista. Acho que isso foi bom, o negócio foi bom lá. Mas assim, isso que você falou também é verdade. O evento de ontem, por exemplo, era algo que interessava muito mais o Palmeiras do que a imprensa, né? Claro. Porque... Era oba-oba. E quem não faz oba-oba não é convidado. Mas no final de tudo... tinha que ter convidado todo mundo. Mas no final de tudo, tá vendo todos os veículos comerciais, ofuscou mais o patrocinador que chegou botando mais de 100. Ninguém sabe qual é o nome da Bet. Não, olha bem, ofuscou mais o patrocinador que estava chegando, que se der tudo certo pode chegar a 170 milhões. Isso. Né? E apareceu mais a que está saindo
E a coletiva dela do que quem tá chegando, que vai botar o dinheiro. Teve muita gente que questionou isso também, né? Mas Porque eu vi fizeram tudo. homenagem, Olha, falaram festa, demais Pedro, da antiga patrocinadora. Ela não deu moral pra quem tá chegando. Porque a dela saiu. Festa cada um. Foi isso. E juntou os troféus e fez várias Deu mais homenagens no moral, palco. Flávio, pra dela que tá saindo do que tá chegando e vai botar No começar a botar palco, o dinheiro. inclusive, a Leila falou até do Paulo Nobre. Entre as pessoas que ajudaram, né, as empresas dela se estabelecerem no Palmeiras. É verdade, olha. Algo raro até, mas assim, até isso aconteceu. O trabalho da Crefisa foi ótimo. A parceria foi ótima para os dois, para a empresa e para o Palmeiras. Foi realmente ela mesma já falou que a FAM foi sempre uma empresa que foi muito valorizada com o Palmeiras. A recíproca é verdadeira, o Palmeiras também teve muita valorização, mudou de patamar a partir de Paulo Nobre / Crefisa. Isso tudo é verdade. Agora, essa coisa de festa, cada um convida para quem quiser ir. Eu detesto festa, né? Quando o cara me convida para uma festa, eu falo, eu tenho que ir mesmo, cara. Se eu puder arrumar desculpa, eu já, sabe? E muitas vezes, quando eu não quero ir, eu confirmo. E depois eu arrumo uma desculpa porque eu não fui. E normalmente, se você fala assim, eu não vou, você tem que dar uma desculpa. Eu falo que vou e depois, ou o cara pergunta, eu falo qualquer coisa. Eu não gosto de festa, não gosto dessas coisas. Então, para mim, festa então não faz falta nenhuma, não muda nada. Mas evento assim de lançamento, de camisa, novo patrocinador, só interessa pro clube, não interessa pra imprensa. Isso que eu tô falando. Isso mesmo. Isso que eu tô falando. O clube, nesses casos, depende mais da imprensa do que outra coisa, porque precisa mostrar mídia, não sei o quê. Por exemplo, eu fui no Palmeiras uma vez só. Quer sair aqui na TV Jovem Pan. Eu fui no Palmeiras uma vez só. E, aliás, eu agradeço muito, fui extremamente bem recebido pela Leila, pelo Oliveira Júnior, todo o pessoal. Fiz uma magnífica entrevista, foi muito bom. Uma das melhores entrevistas que eu fiz no meu podcast, foi ótimo, excelente. E foi um trabalho profissional. Fui lá, questionei, zero de censura. Pode perguntar o que quiser. Essa foi a colação da Leila, do Oliveira, todo mundo, até por conhecer o meu trabalho. Foi uma ótima entrevista, muito bem recebido. Foi ótimo. Eu fiquei muito mais feliz com esse trabalho jornalístico se tivesse sido convidado para a festa. Até porque, como eu tive aquela entrevista legal, seria ruim de falar que eu não vou, então eu teria que arrumar. Mas, Flávio, vamos supor que você fosse o dono da Bet. Sim. Você está lá com 100 milhões, né, Pedro? 100 milhões. Pode chegar a 170. Vai para uma festa dessa e minha empresa não vai falar de nada e eu estou botando dinheiro. E aí? Como é que é? E agora, no dia seguinte, a repercussão. A Leila falando do Vamos Rony, ver no Leila dia falando do seguinte. Dudu. Não, e a saída mostrou o troféu. Aquela saída. E o novo, ela não deu chama moral. aquele levantamento de press release, né? Faz tempo que os caras levantam para ver o que saiu, o quanto a marca foi colocada. Foi fraquinho. Verdade. Foi fraquinho. Aquele primeiro patrocinador de Bet do Corinthians, que deu aquele baita rolo que ele saiu. Pô, ele vibrou. Deu Ele muito mais. falou, a divulgação do meu nome foi ótima. No dia da apresentação foi um barulho. Logo depois eu saio, né, segundo ele, porque houve uma negociação indevida e ele quis sair. Então ele saiu, começou bem e saiu muito bem. Saiu por cima do negócio. Para ele foi bom. Ele falou, Não gastou o dinheiro que tinha que gastar? é em cima do que você falou. O começo do negócio é que faz barulho. Nesse caso aí não fez barulho, não. E aí se falou de vários assuntos, se tirou o holofote daquilo que eu acho que, no momento, é um dos temas relevantes, é uma das notícias